Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto um pouquinho diferente, mas que vai ter tudo a ver com o que a gente sempre fala aqui no canal. Eu estou aqui hoje com o Conrado. Conrado, obrigado aí da tua participação aqui no meu canal. A gente vai falar um pouquinho sobre relações internacionais, vamos falar um pouquinho de cobrança. E primeiro o Conrado vai contar um pouquinho qual que é a atividade dele. Conrado, você mora nos Estados Unidos, é isso? Isso, Eduardo. Obrigado pela participação, pelo espaço, né? Uma boa noite a ti e a tua audiência toda. Eu moro aqui nos Estados Unidos já pela segunda vez há 14 anos. Na realidade, faz 25 anos que eu saí do Brasil e passei 15 anos da minha vida na indústria automotiva entre Estados Unidos, Europa, China, Rússia, Índia, Singapura. Voltei para os Estados Unidos em 2009 e abri uma empresa de consultoria. E hoje em dia isso foi me levando para outros caminhos, dentre alguns, o de construção civil e investimento em ativos imobiliários, que Legal. é o que me consome 80% do meu tempo hoje em dia. E Miami é um oásis, falando-se de construção civil, é um estado, a Flórida é um estado que está na contramão dos 49 outros, muito impactados pela Exato, pela pandemia. pandemia. E com desafios econômicos muito grandes, e a Flórida, com o benefício de ter tido uma governança muito séria em todos os âmbitos, municipal de Miami, estadual, dos congressistas, senadores, acabou ultrapassando, né, vencendo os desafios da pandemia de uma forma muito rápida e virou uma Dubai do Oeste. Né? Então, a gente Muito é muito legal. feliz de estar podendo surfar nessa onda boa e muito progressista. Legal. E você estava me falando que esse negócio não é mais só para milionário, né? Quer dizer, pô, Não, comprar um imóvel nos Estados Unidos não é um negócio só para quem está, pô, com muito dinheiro, que tem muita gente que pode começar um investimento desse. Conta um pouquinho para claro, a gente isso antes da gente falar daquele tema mais doloroso que é a na cobrança. cobrança. O que acontece é o seguinte, né? Por uma série de fatores, inclusive das atuais conjunturas do Brasil, Sim. muita gente vem procurando. Existiu uma época, até 5 anos atrás, que realmente, como tu falaste, só milionários, gente muito abastada, bilionários vinham para cá. Hoje em Uhum. dia, para ter um ativo seguro, né, um negócio rentável, muitas vezes com um percentual de ganho mais baixo comparado com o Brasil, é sempre assim, né? Menos risco, Sim, menos claro. ganho, né? A Sem regra é igual para dúvida. todo lugar. Sem Eu tenho dúvida. muita gente que me procura querendo comprar uma casa em Orlando para fazer um Airbnb. Né? Normalmente, como os Estados Unidos ele é um país onde o crédito é muito acessível, muitas vezes uma pessoa vem para cá, abre uma conta pessoa física, abre uma jurídica, transfere um dinheiro que já foi tributado no Brasil via Bacen, branco, limpinho. Não vamos falar de dinheiro na cueca, esse Não. tipo de coisa. Exato. Tem que começar certo nos Estados Unidos. Claro. Então, esse sujeito, em 3, 4 meses, se ele der 40%, 50% numa casa, vamos dizer, de $500 mil em Orlando, com 3, 4 quartos, a maioria dos bancos, Bank of America, bancos brasileiros que têm atividade aqui, como o Banco do Exato. Brasil, Américas, Bradesco, O Itaú, Bradesco, né, também. eles facilmente te dão os outros 50%. Tá? Uhum. E o que acontece, o mais lindo de tudo isso, é que com o Airbnb, como Orlando leva mais de 80 milhões de turistas por ano, mais que Paris e Nova York juntos, essa Nossa. casa, tu entregas a casa para um administrador de Airbnb com uma taxa de ocupação de 70%, média anual, reservando um mês para tu vires com a tua família, isso vai te render bruto $15 mil, 4 vai ter que deixar para o administrador, 5, 6 paga o financiamento, dependendo dos juros que te derem, ainda te sobra mais 5 mil, 5 mil que dá, dólares. que dá $60 mil no ano. Pois Que é, negócio melhor que esse? pelo Então, amor de Deus. E então com assim, risco? Com risco? é um colateral super sólido que é imóvel, né? E Exatamente. outra coisa que se abriu agora há pouco tempo, que muito pouca gente sabe, eu venho tentando espalhar essa notícia aí, que é formidável, é o seguinte: existem brokers que conseguem montar uma operação usando o teu colateral
pago no Brasil. No Brasil. Então, digamos que tu tens uma casa vamos supor, conta de padeiro, uma casa de 5 milhões de reais, dá $1 milhão. Ele consegue, provavelmente, hipotecando a tua casa no Brasil, te dá, de repente, 50%, 70% do valor dela aqui. Então, tu já sai com 500, 600 mil comprando uma casa em Orlando, fazendo Airbnb, pagando a hipoteca da casa do Brasil. Pelo amor de Deus, exatamente. Muito legal. Então, é um negócio espetacular, né? Vai ganhar em dólar no teu Airbnb, vai voltar com dinheiro para o Brasil e pagar a hipoteca no Brasil, tá? Tendo a força do dólar por trás, ou no mínimo uma certa estabilidade, né? Então, exatamente. Isso abriu o leque de opções para gente normal, entende? Para uma classe média trabalhadora. Classe média trabalhadora, perfeito. Claro que tem sua reserva, né? Que está lá nessa faixa, quem me procura está numa faixa assim de 35 para cima e tal, que já tem uma certa estabilidade. Sim. Então, maravilhoso, né? Legal. E a gente estava falando, né, desse cenário americano, né? A gente acaba tendo sempre aquela ideia que inadimplência a gente fala aqui, né? A gente estava comentando da Experian. A Experian está relatando aí 71 milhões de pessoas negativadas no Brasil. Aí a gente fica pensando que, cara, inadimplência é um negócio, é uma jabuticaba, né? Que o povo fala que só tem no Brasil. Mas não. A gente estava falando, e eu tive um processo aí com acesso a muito mais informação americana e tal. Cara, a inadimplência nos Estados Unidos é um negócio que é pesado, efetivamente, né? Conta um pouco para a gente aí. Eu não tenho dados certeza de memória, tá? Mas eu acredito que hoje nos Estados Unidos deva existir nessa situação ruim de crédito mais de 100 milhões de americanos. Nós estamos falando de um país que tem 340 milhões de habitantes, cento e poucos milhões a mais que o Brasil. Tá? E é muito sério, até pelo que a gente conversou um pouco antes da abertura. Sim. Eu não acredito que tenha um país mais consumista que os Estados Unidos. E esse é o ponto, né? O consumo americano é desenfreado, né? É absurdo. Porque a economia também é baseada no consumo, né? Tem esse aspecto também. Exatamente. Tu imagina assim, tu já deve ter prestado atenção nas tuas vindas aqui, que americano nenhum usa a garagem para botar o carro dentro. Não, exatamente. Está cheia de entulho. Exatamente. Tô indo para esse caminho também, viu? Mas então, tenho uma grande amiga brasileira que mora aqui há uns 40 anos, que ela dizia para mim assim, pô, fui procurar o meu aparador de grama, aquele com nylon para fazer os cantinhos da casa, eu olho para a minha garagem, dá preguiça de buscar, eu vou lá e compro outro. E depois jogo lá de novo. Então, joga na garagem, deve ter uns 5 lá. Né? E outra coisa que é interessante é o seguinte, eu não sei se eu acho que o perfil do brasileiro para consumo é um pouco mais exigente em qualidade. Os Estados Unidos, quando abandonou a manufatura das coisas aqui, entregou na mão da China, isso começou no final dos anos 90, eu trabalhava para a Chrysler em Detroit na época, só a Chrysler fechou 4, 5 fábricas em Michigan, a GM fechou outras 4, 5, a Ford outras 4, 5, então os Estados Unidos hoje ele vende serviço e compra tudo da China. Tá? E o que vem da China, a única coisa que funciona vindo da China é o vírus. Não tem mais nada de qualidade. É lamentável. Eu estou te falando que eu vendi muito motor para a Chery, que hoje tem carros no Brasil, para a Lifan. Na época que eu vendia motores da BMW para eles, os carros zero saíam, eu pegava táxis da Chery e da Lifan, o cara rodava 1 quilômetro, ele tinha que botar água no radiador e óleo no motor. Você está brincando? Que coisa! Era um carro com motor 4 tempos, parecia um DKV 2 tempos. Ele tinha que completar óleo a cada 2, 3 quilômetros. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Isso faz com que tudo que o americano compre dure pouco. Dura pouco. Mas eles se habituaram com isso. Eles preferem, primeiro, preço, tá? Depois qualidade, por último, durabilidade. Então funciona. Essas porcarias... Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Assim, eu gosto muito de cozinhar. E eu, conversando com a minha esposa um tempo atrás, eu dizia, pô, a gente cobra... Sabe aquele negocinho de cortar o ovo que ele sai todo fatiadinho? Sim, todo fatiadinho. Quando eu vi, assim, em questão de 2, 3 anos, eu já tinha comprado o 15º. Aí eu lembrei que meus avós em Porto Alegre... Já tinham isso? Com mais de 50 anos.
feito pela Tramontina na Serra Gaúcha Exato. e nunca estragou. Nunca estragou, olha só. Então, Então, troço, exato, a assim, qualidade. a qualidade é muito baixa e eles estão habituados com isso. Estão habituados. Eu acho triste, mas é assim que funciona. E assim, né? Eu vejo pela quantidade de carros, de veículos, né? E assim, a casa que eu adquiri lá e que tá financiada é numa cidade que está meio que em construção, né? Então tem muito lugar ainda que você olha, parece uma fazenda. Então a casa lá de madeira antiga, cara, mas tem um carrão voando. Ou um carro super novo, que no Brasil, cara, o cara não teria um carro desse, né? Comprar carro nos Estados Unidos, e aí você tem uma experiência grande sobre esse sentido. Comprar carro é um negócio muito barato, né? Não tem dificuldade. Imagina o seguinte, eu sempre comparo, hoje em dia os lançamentos são mundiais. Eu não sei quanto é que está um Corolla top de linha no Brasil, mas aqui custa $11 mil, ou 72 dólares por mês de leasing 100% operacional. Pois é, muito barato. Né? Faz um leasing de 36 meses, só vai trocar o óleo, às vezes nem o óleo, às vezes o óleo vem incluso a troca no leasing. Exato, geralmente. Botar gasolina, 3 anos depois entrega a chave, sai com outro pagando, de repente, 5% a mais. Então, exatamente. E o leasing é um negócio que não pegou no Brasil, né? Inacreditável. Mas sabe por que não pegou? Eu lembro bem da época. O leasing não pegou no Brasil, o leasing foi interpretado de uma forma sem vergonha no Brasil nos anos 80, onde não é leasing em inglês, é aluguel. Eles colocaram regras de cobrança diferentes em cima do financiamento normal. Exatamente. Não, eu me lembro que, para você ter ideia, eu cheguei a trabalhar no Pan-Americano na época que o Pan-Americano logo teve aquele problema. 2 meses antes do Pan-Americano dar aquela quebra, eu acabei entrando lá. E, para você ter ideia, eu cuidava de formalização de propostas, né? Cara, a gente chegou uma hora lá que o pessoal começou a ver, tinha uma base de leasing, de moto, o que tinha de problema, de dívida ativa, multa, IPVA em nome do Banco Pan-Americano, era um negócio absurdo. Então é o que você falou, né, cara? É um aluguel, mas, cara, que distorceu totalmente o processo. Totalmente. Não tem nada a ver com o que é aqui. Aqui é um espetáculo. Aqui E o que eu vou te explicar por quê. Porque muita gente... uma vez meu cunhado veio para cá, ele era banqueiro do Banco Moneu da Marco Polo, que é o banco que financia os ônibus da Marco Polo. E ele disse assim, mas eu não acredito, essa conta não fecha, eu não acredito que vale a pena tu estar pagando isso e não vai ser dono do carro. Aí eu dei todo o contrato para ele, que é um troço assim gigante, com 20 e tantas páginas. Ele leu todo o contrato. Ele foi um cara que foi executivo do Banespa, 4 anos em Madrid, 4 anos em Frankfurt, 4 anos em Londres. Um cara viajado e tal. E ele pegava a HP financeira, aquela dela, 12C, e calculava. Pô, mas não é que vale a pena, mas o ganho deles é pequeno. É que sabe o que acontece que o leasing faz nos Estados Unidos? E eu estou te falando isso porque eu vim da indústria automotiva. Sim. O leasing é o melhor mecanismo das montadoras para garantir o cash flow, o fluxo de caixa da empresa. Fluxo de caixa. Então, por exemplo, vamos lá para trás. Na época, a BMW só tinha o Série 3, 5 e o 7. Nem a linha X tinha. Estou falando isso para simplificar a conversa. A vaca leiteira da BMW era, e até hoje é, o Série 3. Eles jogam o Série 3 para fazer leasing nos Estados Unidos, porque entra dinheiro para a empresa e a empresa está com o fluxo de caixa resolvido, porque o que quebra as empresas 99% das vezes não é o faturamento bruto, é o fluxo de caixa, exatamente. Claro, né, vamos pegar uma empresa aí com sazonalidade muito grande, como a Bath & Body Works, que vende no Dia das Mães, vende no Natal, exato. Dia dos Pais e tem vácuo, né? Exato. Uma Natura do Brasil, né? Terrível. Uma Avon. Exato. Então, isso resolve o problema de fluxo de caixa. Por isso que elas admitem e se permitem ganhar muito pouco. Porque você tem fluxo constante. E por isso que o leasing te limita a milhagem rodada. Porque ele te diz assim, ó, vamos fazer um leasing de 36 meses, tá? Mas tu não pode rodar mais do que 30 mil milhas. Porque aí o carro é comprado, é devolvido para a concessionária e é posto à venda como seminovo. Seminovo, perfeito. E ali ela recupera. Ali também recupera.
recupera um pouco mais do dinheiro. É um negócio espetacular. Fantástico, exatamente. Entendeu? Tudo muito certinho, né, cara? Eu acho que esse é Claro. um dos pontos. A filosofia também é outra, né? Você fala dessa questão do. Pô, o cara, às vezes, ele não demanda tanta qualidade e tal. Mas, cara, a simplicidade das coisas, eu acho. E não é só a simplicidade de qualquer jeito. É a simplicidade com um racional muito bem feito para Claro, tudo, né? claro, Esse é um claro. diferencial. Bom, que legal. E a gente estava falando dessa questão de consumo, né? Entramos Uhum. em carro aí, né? Aí a gente falou de uma coisa que no Brasil começa a engatinhar, e aí nos Estados Unidos já é um negócio muito amplo, já há muitos anos, que é o score, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a filosofia do credit score nos Estados Unidos, porque eu, por exemplo, Uhum. sou funcionário da FICO. Eu, quando chego Uhum. nos Estados Unidos, eu falo para o cara da, da migração, não, por exemplo, na semana que passou aí, o mês passado, basicamente, eu fui para um evento que é o FICO World, que é o evento mundial Uhum. da FICO. Aí, quando o cara perguntou, você está a passeio? Não, eu vim para um evento da FICO e tal. Trabalho na FICO, aí, FICO Score. Aí eu pergunto pro cara, Ah. você tem um bom credit score? Aí o cara, não. Então, assim, para ver, você sabe que já teve até discussão de cara da imigração com funcionário da FICO, o cara argumentando, pô, você sabe quanto que eu ganho aqui? Qual a dificuldade da minha vida para compor meu credit score? Conta um pouquinho Ah. qual que é a diferença, porque aqui no Brasil a gente vive de negativo ainda, né? É o Ah. nome negativado e ainda Uhum. não é. Isso está começando a evoluir agora, da gente ter o Claro, score como sendo a nossa referência. Qual que é a claro. importância desse score para o americano, Conrado? Fundamental. Primeiro o seguinte, né? Eu sempre costumo dizer, tu me fizesse uma pergunta ali em relação ao teu histórico. Eu tenho muita gente que diz para mim aqui, a minha enteada. Minha enteada diz, mas o meu não cresce, o meu não cresce. Ela é trabalhadora, o marido também, os dois têm a vida toda regularizada. Mas, Regularizada. mas eu perguntei para ela assim, mas Natália, tu tens alguma dívida? Não, claro que não, pago tudo. Mas precisa dever para construir o crédito. Exatamente. Precisa ter dívida para construir Você tem crédito. dívida. Como é que a FICO vai te monitorar se tu tem tudo que a casa quitada, carro quitado? Isso não é. A questão não é ser o João do passo certo e não dever nada, não. Exato. É dever e pagar com responsabilidade, né? Pega Exatamente. 2 cartões de crédito, nunca usa mais de 30% do valor do cartão, Esse é um paga ponto que me antecipado, falaram. não deixa para pagar no dia, paga antes. Tudo isso porque como o algoritmo da Experian aqui, da TransUnion e da Equifax, que são os 3 birôs que Uhum. controlam o teu FICO, eles querem ver essas nuances todas, né? Quer dizer, Sem dúvida. o cara ele nunca passa de mais de 30% do cartão de crédito, ele paga 5, 6 dias antes, quer dizer, eles vão monitorando o tamanho do teu risco como Exatamente. devedor, né? Então, precisa dever, precisa pagar em dia, e eu te diria o seguinte, a pessoa que estoura, que bagunça o seu crédito aqui, é um problema seríssimo, porque como os Estados Unidos faz tudo no crédito, não consegue fazer mais nada. As empresas de cartão de crédito tomam o cartão, nenhuma vai te dar a chance de pegar, se der, vai ser um juros quase de Juros. agiota, Exato. altíssimo, né? Então, assim, tem que fazer as coisas com muita responsabilidade. E aí acontece o seguinte, a pessoa entra por quaisquer motivo, crise 2008, né, que foi até 2010, 11, para sair do fundo do Sem dúvida. poço, o sujeito não tem capacidade de pagar mais o leasing do seu carro. Aí o carro é repossessed. O Retomado. Perfeito. financiador toma o carro. Aquilo ali não só baixa o crédito, mas fica uma anotação de delinquência grave. Tá? Perfeito. Porque é uma delinquência de inadimplência com instituição federal, com um banco. Um banco. Então amanhã depois o sujeito regulariza a vida, recupera pontos, ele pode ter uma situação que ele está com 680, 700, que já está muito bom, mas não consegue os financiamentos com os juros que quer, porque ele não resolveu aquela pendência daquele carro, ele vai ter que negociar com o credor e provavelmente aquele título podre foi comprado por uma empresa de cobrança que são os collectors. Sim. Tá?
e tem que ir atrás, e tem que resolver, negociar, eu posso pagar tanto, menos tanto, muito parecido com o Brasil. Sim, Mas o que eu acho que penaliza muito mais é o fato de tudo girar tanto em torno do do crédito. crédito, que o sujeito fica muito amarrado quando o crédito está ruim. Uhum. É E diferente, por exemplo, te interrompendo, desculpa. imagina, O que é Brasil, isso, fica à vontade. o cara pode estar todo ferrado lá, mas se ele entrar numa Casa Bahia, que na verdade é um banco que vende, que financia a linha Exato, branca, ele vai sair com uma geladeira. Vai pagar 5 geladeiras, mas vai exato. Vai sair. pagar 5, mas vai, exatamente. Isso Os aí. Estados Unidos não tem crediário para nada. Não tem crediário, Então, exatamente. não, então o sujeito tá ferrado, né? É bem mais Exatamente. complicado. Muito complicado. E Conrado, a gente vê muito também uma questão que eu estava comentando com você no início, que a gente estava batendo papo, né? A gente tem uma relação crédito-PIB aqui de 53%, enquanto os Estados Unidos hoje já vai para 200, né? Aí a gente fica pensando, né? Mas o Brasil ainda está engatinhando, a gente realmente tem um tempo de crédito muito diferente dos Estados Unidos, Uhum, né? uhum. A própria filosofia do birô positivo, né? Porém, a gente tem uma questão que, quando a gente compara, eu fiz um artigo recente no LinkedIn comparando Brasil, Chile, um pouco mais perto, É. e Eu Estados li um Unidos. artigo Isso, muito bom observar, exatamente. parabéns. E aí, falando de uma diferença que é renda, né? Quer dizer, a gente tem hoje uma renda muito diferente da renda do americano, né? Você consegue pensar, sei que você está há muito tempo aí nos Estados Unidos, se a gente tem condição aqui no Brasil de chegar a aumentar essa linha de crédito, aumentar essa relação crédito-PIB, o que de repente falta aqui ainda que você vê que nos Estados Unidos o negócio já anda melhor? Não sei se eu estou Não, te... A gente não não, combinou a entendi. pergunta aqui, né? Então, vamos na raça. Claro, não, eu acho assim que é bom, esse tipo de pergunta que é boa. Né? Vamos pensar alto junto aqui, ó. Eu acho que Uhum. uma das grandes diferenças, como tu acabaste de falar, a renda per Renda, capita média dos Estados Unidos está em torno de 55, 60 mil dólares ano. Pô, isso exato. dá para viver muito bem. Eles só se metem em problemas com crédito Se... porque são São consumidores consumidores, compulsivos, exatamente. é aquela história. Eu troco o meu iPhone quando o meu iPhone estraga. Eu tenho uma média, eu acho que eles são programados para durar só 3 anos. Depois de 3 3 anos, anos tem que trocar. exatamente. Ah, Mas eu não eu, tô, troco antes disso. eu tô com o iPhone 11 ainda, para você ter ideia. Então, pois então, eu até pouco tempo atrás, eu estava, até um ano atrás, eu estava com o 8, e agora estou com um 13 mini, porque eu não gosto desses muito grandões. Grandão, Mas, grandão. O mas todo setembro que tem o novo lançamento da Apple, cara vai lá e aquelas filas troca. têm 1.000 Imensa. pessoas na fila. 1.000 E pessoas aí, na se fila. você olha lá em Orlando, 90% é tudo brasileiro. Essa compulsão, eu É, acredito que seja o grande motivador desse problema do que os Estados Unidos têm. Agora, se a gente vai lá e fala que o Brasil, que deve ter uma renda per capita média de 7, 8 mil dólares, mais ou por menos, aí. então, quer dizer, proporcionalmente com o que ganha per capita o Brasil, o problema é muito mais sério, Muito. entende? Exatamente. Porque o que acontece? Com uma renda per capita média de 55, 60 mil dólares, se o cara conseguir se controlar, ele reconstrói a vida dele em 1 ano e meio. Exatamente. Agora, Esse é um ponto. agora, O brasileiro, quanto tempo vai demorar, né? né? Então, vamos falar 7 mil. 7 mil hoje está a 5, estamos falando aí de 35 mil reais por ano. Puta, nós estamos falando aí de 1.000 e poucos reais por mês. Esse cara não vai consertar a bagunça no crédito dele nunca. Não vai, não vai. Então, Exatamente. então por isso que eu não sei se eu acredito que liberando mais crédito funcione, porque foi isso que afundou. Vamos voltar lá para de repente, ali entre o primeiro e segundo governo do Lula, onde o crédito começou a Sim. ser facilitado. O Exato. crédito, Redução de crédito IPI, né? IPI. isso. O crédito facilitado por uma população deseducada financeiramente é uma faca de dois gumes. E aí, Exatamente. eu te pergunto o seguinte: eu sou seguidor de uma brasileira que faz muito negócio, muito Natália financeira, Cury, a não Natália é? Cury. Isso, isso. A Natália Cury, ela vai lá e diz assim, ó, poxa, mas por que desde o ensino, não sei se agora é ensino médio, o que é o meu, na Básico, minha né? época, primeiro grau, segundo grau, vai lá, não sei Isso, como é que isso. chama hoje. Primário, né? Eu também sou Primário. dessa época.
Então, Por que não tem educação financeira lá? Financeira desde lá? Pois é. Porque, na realidade, não é porque aqui nos Estados Unidos que os caras têm educação financeira. Claro que não tem, senão não estavam nesse problema. Exato. Então, o crédito, vamos pegar essa geração de millennials, né, e agora já tem a próxima que estão chamando de geração alfa, que é pós-millennial. Né? Esse pessoal, ele é mais consumista ainda por uma série de facilidades. Exato. Tudo eletrônico, tudo digital, né? Mercado Livre, Amazon. Mandando no celular todo dia, bombardeando, o cara vai lá e sabe que tem um aficionado por bolsa Chanel. No outro dia só aparece bolsa Chanel sendo... Exato. Isso aí. Então, compra pela internet, faz tudo pelo iPhone. O produto chega pela Amazon em 24 horas. Exatamente. Toda a nossa mudança, ela vem colaborando para que o consumo seja cada vez mais amplo, né? Cada vez mais amplo. Isso aí na cabeça de uma pessoa deseducada financeiramente é um problema, né? Então, eu não sei te dizer assim, eu não acho que simplesmente dar mais crédito é a solução da coisa. Eu acho que quando a gente fala de Brasil, e aí a gente não quer aqui entrar em nenhuma discussão política, né? Por exemplo, eu participei de um evento sobre educação e eu até escrevi um artigo falando sobre aquela questão do lema do governo Dilma, né? Pátria educadora. Cara, educadora do quê? Educou criança? Não, quis educar jovem em universidade. Cara, não é hora, cara, não é hora. Você tem que educar a base, né, cara? E é exatamente isso que você falou. Educação financeira. Eu tenho um amigo que morou nos Estados Unidos e ele, falando sobre uma abertura de um evento de crédito, ele falava: o americano de 4 anos, ele sabe o que é crédito, porque a casa dele está hipotecada. Então ele sabe o que é crédito. Ele vai ser dono da casa no fim da vida. Exatamente, ele já sabe, essa casa aqui está hipotecada, a gente está pagando tanto por mês. Cara, então ele já sabe o que é crédito. Aqui no Brasil, primeiro que o crédito não é para empreender, na grande maioria, é para ajudar você a cobrir uma outra dívida, cara. Então, infelizmente, acho que tem muito ainda a se evoluir aqui e torcemos para que... Legal. E outro ponto importante que tu falaste é a educação, né? Nós nem devemos entrar na questão política, mas vou citar um cara que eu não tenho político de estimação, mas se tudo que o Brizola fez de errado no Rio, favelizando o Rio, uma coisa ele fez certo, que era o CIEP. Isso, os CIEPs, exatamente. Que era justamente aquelas células e ele batia muito nesse martelo. Tem que educar, tem que educar, tem que educar, senão nós nunca vamos virar gente. E isso é uma verdade. É uma verdade. Não adianta. O único político que eu me lembro que levantava essa bandeira e empunhava com força. Fora isso, é o que está falando, a gente não tem mais ensino na universidade. A gente tem doutrinamento. E a gente tem um grande problema aqui, que eu acho que isso é talvez uma das mudanças quando a gente compara Brasil e Estados Unidos. Aqui a gente não tem um projeto de país. Aqui a gente tem um projeto de governo de 4 em 4 anos. Né? Os Estados Unidos existem questões que são... cara, escritas na pedra, né? Tipo, cara, isso daqui ninguém vai mudar. Cara, não adianta vir um cara novo aqui, se é democrata, se é republicano. Aqui no Brasil, a cada 4 anos tem um cara novo que quer reconstruir, quer fazer tudo do jeito dele. Então, de novo, não querendo ficar debatendo governo e política aqui, senão a gente não chega em lugar nenhum. Um cara que é meu ídolo aqui nos Estados Unidos, o Reagan. O Reagan pegou o país no início dos anos 80 com 21% de inflação. Exato. Ele entregou para o Bush pai com menos de 1% de inflação. Em 2 governos de 4 anos. Ele dizia o seguinte: se as pessoas aprenderem a abrir mão um pouco do palco, muito mais nós vamos conseguir fazer. É isso aí. Quando me pergunto por que a Flórida está crescendo 10% ao ano há anos, há quase uma década. Por quê? Não estou falando só pelo partido político, estou falando pelo escrito na pedra que tu usaste como exemplo. Se pegar o governador Rick Scott, que antecedeu o DeSantis, ele ficou 8 anos e só fez o que estava escrito na pedra. O DeSantis entrou, só fez o que está escrito na pedra. O Francis, que é o prefeito de Miami, só fez o que está escrito na pedra. Os últimos 5 prefeitos fizeram igual. Os últimos 4 governadores fizeram igual. Os últimos 20 deputados fizeram igual. E os últimos
10 senadores fizeram igual. É só isso. Exato. Exatamente. É um norte. É um E, norte. e é uma coisa que eu falo muito, né? Eu acho que a gente às vezes quer reinventar a roda e a gente deixa de fazer o arrozinho com feijão, que é o que dá certo, né? Então, realmente. Exatamente, né? É por Legal. aí. É boa vontade política, não interessa o partido. Exatamente. Muito Boa legal. vontade política. Isso aí. Muito bom. Pô, Conrado, cara, queria te agradecer, queria deixar aberto aí para Prazer. você fazer tuas considerações finais aí. Acho que foi um papo super gostoso, principalmente para mim aí que estou me aproximando cada vez mais aí dos Estados Unidos. Então, Maravilha. pô, cara, queria te agradecer e te deixar aí para fazer as suas considerações finais aí no vídeo. Não, eu te agradeço muito, Eduardo. Foi uma conversa bastante inteligente e eu acho que de temas que muita gente não conhece profundamente, é importante. Exato. A gente está vivendo um momento nos Estados Unidos onde brasileiros de classe média normal podem investir, tem caminhos. A minha empresa de consultoria presta esse tipo de assessoria, caso necessário. E, Legal. enfim, eu acho que eu costumo dizer o seguinte: os Estados Unidos podem não gostar, mas tem que respeitar. Eu sou suspeito para falar porque eu respeito e adoro. E adora. Mas eu acho que, e principal de tudo, espero muito poder te encontrar pessoalmente aqui Pô, no que futuro legal. breve. Vamos sim, se Deus Estou quiser. precisando de alguma ajuda em qualquer área aí do teu processo de vinda, conte comigo. Um Legal, grande abraço, obrigado. boa noite para ti e para tua audiência. Obrigado. Eu vou deixar todos os contatos aí, o Conrado vai me passar os contatos dele. Quem tiver interessado em conhecer mais desse negócio, entender mais como funciona, vai estar na descrição do vídeo. E a galera, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Se você não é inscrito ainda no canal, sempre lembro, vai lá e se inscreve, curta o vídeo e compartilhe. Grande abraço e obrigado, Conrado, mais uma vez.